Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais uma série de estudos do livro de Provérbios, amém, irmãos? Vamos estudar então o capítulo de número 11, começar a leitura aqui da palavra do Senhor, Provérbios capítulo 11, versículo 1, que diz: Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, irmão, nós vamos ver que nos versículos de 1 a 3, nós vamos ver Deus abominando a desonestidade. Era comum, irmãos, a existência de fraude, alterando o padrão de uma balança ou de um peso, usado para medir a quantidade de um item que está sendo vendido ou comprado. Então a balança enganosa que o versículo fala aqui é sinal de desonestidade. A lei ela exigia um peso justo, mas nem sempre esse preceito ele era obedecido. O emprego de balança inexata para lesar o outro é algo condenado por Deus. Lá em Levítico 19:35 diz assim: Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Então, irmãos, tal prática também, ela era condenada também pelos profetas. Lá em Amós, capítulo 8, versículo 5, diz: Dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos o grão e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas? Então, irmão, nós temos que ser honestos com todos, não só em questão financeira, mas em outros assuntos em que é possível haver fraude, porque isso é abominação para o Senhor. Então Deus ele se alegra com aquele que é justo, com aquele que é honesto, que não pratica injustiça. Às vezes, irmãos, de forma desonesta, as pessoas querem se beneficiar de uma situação, cobrar mais do que deveria cobrar. Então 4 vezes aqui em Provérbios, é dito que a fraude nos negócios é abominação contra Deus. Em Provérbios 16:11 diz assim: O peso e a balança justos são do Senhor, obras sua são os pesos da bolsa. Provérbios 20, versículo 10. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Versículo 23, Provérbios 20, 23. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. E aqui em Provérbios 11 que nós já lemos. Então, irmãos, tratar o próximo de forma justa é um prolongamento do mandamento que manda amar o próximo como a si mesmo. Versículo 2. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então nós vimos que no versículo 1 fala de um aspecto da iniquidade, que é a desonestidade, no emprego da balança, E o versículo 2 fala de outro aspecto, que é o orgulho. Então, irmãos, Provérbios, é um livro que coloca o orgulho no seu devido lugar. O soberbo, o arrogante, aquele que exige ter tudo conforme a sua vontade. Ele tem um alto conceito de si mesmo. Então essa arrogância, irmãos, provém de uma pessoa que não tem Deus. Por isso que conduz, por isso que essa pessoa conduz à afronta. O orgulho ele leva à queda. Foi o que aconteceu com Lúcifer, querendo ser igual a Deus. O orgulhoso ele acha que não precisa de Deus. Agora já o humilde, os humildes, eles são submissos a Deus. As pessoas humildes, elas avaliam corretamente os seus limites. O humilde ele reconhece que é fraco, mas que a força dele vem de Deus. Verso 3. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos o destruirá. Então o versículo 3, ele está conectado com o versículo 5. O que é aleivosos? São os infiéis, são os desleais, são os traiçoeiros, são os falsos. Na Bíblia nós temos um exemplo de integridade, que é o exemplo de José. Então esse versículo aqui, irmãos, ele faz contraste entre a integridade do justo com a perversidade do ímpio. A integridade ela nos fala o quê? De genuinidade, de confiabilidade. Já a perversidade ela fala o quê? De subversão e engano.
Verso 4. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A gente vai ver agora então, irmãos, que dos versos 4 até o 9, a riqueza ela não protege contra a morte, mas somente o viver correto. A morte aqui é chamada de o dia da ira. Lá em Provérbios 10, versículo 15, diz assim: os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. Então, irmãos, aqui está dizendo que é melhor ter dinheiro do que não ter. E a pobreza, ela traz o homem à ruína. Agora, já aqui em Provérbios 11, 4, está falando de que muito dinheiro pode corromper uma pessoa e também pode destruir uma pessoa. Então, irmãos, nenhum pecado traz proveito no dia da ira, mas a justiça ela livra da condenação. Significa o quê? Significa que o homem bom ele continuará vivendo. Verso 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Então ele fala aqui que a justiça do sincero endireitará o seu caminho, né? Endireitará, ou seja, tornará reto, plano, livre de obstáculos. Então a justiça do irrepreensível, ele fará com que o seu caminho seja sempre claro para enxergar os seus passos, mas a maldade do perverso será repleta de pedras de tropeço. O homem ímpio, irmãos, ele sofrerá toda espécie de queda, porque a sua vereda ela é cheia de dificuldades. Verso 6. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Então aqui é a continuação do versículo 5. Lá a justiça é o guia do homem, aqui no 6 a justiça é seu agente de libertação. Então o livramento ele vem dos obstáculos e das dificuldades do caminho. A justiça do homem direito o livrará da condenação, mas os pecados do ímpio o levarão a juízo. Verso 7. Morrendo o homem perverso, perece a sua esperança, e acaba-se a expectação de riquezas. Então, irmãos, um homem perverso, por mais forte que ele tenha sido em vida, as esperanças dele são frustradas na morte. Toda a expectativa que ele tinha enganando as pessoas não vai dar em nada. Tudo que a pessoa faz de forma desonesta tem um preço grande a ser pago. Aquilo que a pessoa planta, ela vai colher um dia. Às vezes, irmãos, esse dia da colheita demora. E nesse intervalo pode até acontecer coisas boas. E parece que a maldade que a pessoa planta vai dar certo. Então, enquanto a pessoa estiver viva, há esperança. Mas se a pessoa ela viveu sem Deus, quando a sua vida acaba, a esperança também acaba. Então o ímpio, ele deseja ser salvo e ter coisas que o justo tem, mas ele não tem esperança. Por quê? Porque ele se recusa a voltar para Deus. Verso 8. O justo ele é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Então, irmãos, quando a pessoa vive em retidão, essa pessoa ela tem menos problema do que aquela que vive em iniquidade. Isso, evidentemente, não significa que para aqueles que seguem a Deus, eles nunca terão problemas. Agora, entretanto, o justo ele tem certeza que no momento da aflição ele será socorrido no momento certo por Deus. Então, quando o versículo diz aqui, vem o ímpio para o seu lugar, os perversos eles são presos na sua própria humilhação, na sua própria armadilha, na armadilha que eles armam. Um exemplo claro na Bíblia que nós temos é o de Ramã e Mardoqueu, versículo 9. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Então os justos, os retos, os íntegros, os justos eles se libertam pelo conhecimento. O justo ele tem o conhecimento em primeira mão e ele passa esse conhecimento para frente. Quando o Provérbios, irmão, fala de conhecimento, se refere aqui ao conhecimento de Deus e da sua vontade. O conhecimento ele é a chave para que a gente tenha sabedoria. A sabedoria é nada mais, nada menos do que o conhecimento de Deus colocado em prática. Ler e estudar a Bíblia e buscar conhecimento, esse conhecimento aliado à sabedoria vai fazer com que deixemos de ter vários problemas. O hipócrita,
é aquela pessoa que manda a outra fazer algo, mas ele mesmo não faz. Por isso que ele destrói o outro. Verso 10. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Então a gente vai ver agora que os versos 10 e 11, eles mostram que o justo sustenta a cidade, o justo ele prospera e ajuda os outros. Então os justos, eles são honrados pelo seu exemplo e as suas orações são bênçãos para a cidade. A cidade ela se alegra com a sua prosperidade, mas quando os ímpios perecem, a comunidade se alegrará. Então quando você é justo, não é só você que se beneficia, mas a sua casa, o seu bairro, a sua cidade. Quanto mais um justo floresce, mais a cidade ela é abençoada. Pois na casa do justo habita a bênção de Deus. Uma cidade nunca é verdadeiramente forte se o povo que nela habita está rendido ao pecado e à devassidão. Então os ímpios, eles também causam regozijo em uma cidade, mas quando são derrubados. Verso 11. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Então, irmãos, uma cidade ela se alegra com as bênçãos do justo, por causa das suas boas ações. Mas o ímpio ele contribui para a destruição da cidade. Os justos eles conferem bênçãos à cidade, pela sua presença benéfica e pelas suas orações. Verso 12. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Então a gente vai ver agora que dos versículos 12 até o 21, mostra que uma pessoa com bom senso, ela não faz intriga. Então despreza, né? O que despreza o seu próximo. Esse desprezo aqui é no sentido de depreciar ou demonstrar desdém para alguém. A pessoa ela diminui o próximo para se sentir bem. Muitas vezes, irmãos, uma pessoa está sendo caluniada e nós, sem nem conhecer a pessoa, contribuímos para isso ao invés de se manter calado. O modo mais enganador de se sentir sábio é sentir-se superior às outras pessoas. O nosso papel aqui na Terra não é humilhar as pessoas e nem nos omitir quando elas precisam de socorro. A nossa função é honrar e proteger quem está perto de nós. O homem entendido, ele fica quieto e mantém a boca fechada. Essa pessoa ela tem juízo para controlar o seu lado passional e ficar calada. Verso 13. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Então o mexeriqueiro, né, é um difamador maldoso, né, e não apenas uma pessoa indiscreta. É um delator que quer causar dano. Ele revela tudo o que lhe for confiado em segredo. Ele revela até seus próprios segredos, quando não tem outra coisa para falar. Já o fiel de espírito, não. O fiel de espírito é o digno de confiança. Aquele que sabe quando manter as coisas em sigilo. Um exemplo de mexeriqueiro que nós temos na Bíblia é o exemplo de Doeg. Está lá em 1 Samuel 22, versos 9 e 10, que diz: Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, o filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então, irmãos, Doeg, né, ele era um dos homens de Saul, ele era de Edom, ele estava no tabernáculo espiando a conversa entre Davi e o sacerdote Aimeleque. Ele havia ouvido a discussão sobre o pão da presença, né? E depois ele ouviu Davi pedir armas ao sacerdote. A única espada disponível, disse Aimeleque, era a de Golias. Então Davi fala: Dê-me essa espada, disse Davi. Com um pão na mão e a espada na outra, ele foi para Gate. Verso 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então, irmãos, os líderes das nações, eles precisam, né, de conselheiros sábios e confiáveis. O líder, um governante, ele deve ter um conselheiro temente a Deus. Muitas vezes o conselheiro não é só temente a Deus, mas é um especialista, né, em alguma área, o que vai facilitar bastante as coisas. Ele é temente a Deus
e especialista numa área, né? Imagina um conselheiro dessa forma. Então o papel dos conselheiros é ajudar uma pessoa a tornar sábias as decisões. Verso 15. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Então, o estranho, irmãos, é aquele que abandonou a verdade. É um alerta contra ficar por fiador ou dar aval a estranhos. Então, ser fiador é se comprometer a pagar a dívida do outro se o outro falhar. Então, aqui, irmãos, não está proibindo a pessoa de ser fiadora. Mas é preciso ter prudência, analisar o tipo de pessoa que você vai ser fiador. Lá no capítulo 6, já foi também discutido esse assunto. Né? Lá a gente diz que não pode o crente ser fiador de uma quantia tal que viria a prejudicar a sua própria família. Então tem que ser analisado com muito cuidado nessa questão de ser fiador de uma outra pessoa. Verso 16. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Então uma mulher sóbria, né, ela pode obter a honra, ao passo que a força bruta permite obter bens materiais. Então esse trecho aqui, irmãos, é o único lugar de Provérbios onde é contrastado um homem e uma mulher. Então esse versículo aqui ele mostra uma mulher que tem graça e um homem que tem força, que também pode obter riqueza. Ou seja, esse versículo aqui ele apresenta um contraste entre a mulher de coração bondoso e os homens cruéis. Ambos conquistam coisas, o coração bondoso ele conquista respeito, os homens cruéis, por pensarem somente neles, conquistam riqueza. Mas é melhor o homem ser reconhecido pelo seu bom proceder, pela sua honra, do que os seus recursos financeiros. Por quê? Porque o homem violento também ele pode ter riqueza. Agora, muitos ímpios prosperam, mas eles não têm a segurança em Deus. Verso 17. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então o verso 16, nós vimos que fala da mulher bondosa, já o 17 vai falar do homem bondoso. O homem bom, ele edifica a sua própria alma, mas o cruel destrói a sua própria carne e traz enfermidade ao corpo. Então as pessoas bondosas, elas beneficiam a si mesmas e aos outros, ao passo que as pessoas egoístas, elas prejudicam a si mesmas e aos outros. Então o mal, ele acha que está prejudicando só o outro, mas ele está prejudicando também a si mesmo. A bondade é o melhor investimento que alguém pode fazer. O homem sempre colherá com fartura o que semear no campo do outro. Verso 18. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Então, irmãos, o trabalho do perverso ele não traz bênção nem benefício permanente. Agora, já o trabalho do justo faz com que ele receba uma recompensa duradoura. O trabalho fraudulento, ele provém da iniquidade, e o bom trabalho, ele provém da retidão. O justo lhe faz por merecer o seu salário. Então a gente sabe que a maior parte do mundo é composta por ímpios. E, consequentemente, né, tudo que o ímpio faz é obra falsa. Por isso que Jesus diz que o mundo, né, jaz no maligno. Verso 19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Então, irmãos, Deus estabeleceu então penalidades para quem viola suas leis. Assim os ímpios um dia pagarão por seus pecados e por desprezarem a Deus. O problema é o seguinte, o problema é que muitas vezes o ímpio ele pratica o mal e a retribuição não ocorre de imediato. E a pessoa continua a seguir o mal, mas um dia a conta chega. Então a justiça, ela proporciona saúde e vida longa, mas a maldade, ela encurta a vida. Verso 20. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Então, mas um pouco mais específico, né, do que foi dito no verso anterior, aqui é um contraste sobre o que é abominação e o que é o deleite para Deus. Se você seguir um caminho sincero, você vai fazer o Senhor se deleitar.
Mas se você andar em perversidade, você vai causar revolta ao Senhor. Então Deus ama a todos, mas Ele detesta o perverso. Amar é diferente de gostar. Deus não gosta do perverso. Deus nos amou e nos alcançou, sendo nós ainda inimigos dele. Deus não tinha afeição por nós, mas foi Ele que tomou a iniciativa. Agora em Cristo, Ele se alegra em nós. Então esse versículo aqui, irmãos, ele é um complemento, né, do Salmo 37, versículo 4, que diz assim: Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, irmãos, se agradar de Deus é tê-lo como fonte de alegria e satisfação. Agradar-se ou deleitar-se no Senhor significa o quê? Estar contente com Ele, pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Então muitas pessoas procuram satisfação nas coisas deste mundo, nos bens materiais, nos prazeres, na fama, no poder, nos vícios, no pecado. Mas nenhuma dessas coisas produz verdadeira satisfação. Somente Deus pode nos satisfazer, nos alegrar e nos agradar verdadeiramente. Verso 21. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Então, ajunte as mãos, né? É uma alusão ao aperto de mão usado para confirmar um trato, né? Juntar as forças. É o aperto de mão que se dava ao se tornar fiador de alguém. Era garantia de que o prometido seria cumprido. Então aqui os maus, eles estão garantindo que darão apoio uns aos outros, mas eles não ficarão impunes, né? Quando o versículo fala que semente dos justos, são aqueles que servem a Cristo. Verso 22. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Então a gente vai ver agora que nos versículos 22 e 23 mostram que a prudência é mais importante do que a beleza. Então uma joia no focinho de uma porca era o mesmo que uma mulher bonita sem educação, sem procedimento, sem modéstia. A sua beleza ela é desperdiçada como um brinco de ouro no focinho de uma porca. Então a mulher é bela, mas não tem nenhum adorno de ouro. Ao contrário, o seu adorno é a falta de discrição. É uma mulher que não tem Deus. Verso 23. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Então, irmãos, os justos eles são dedicados à bondade, mas os ímpios são dedicados às coisas que produzem a ira de Deus. Até aqui, irmãos, nós vimos que o ímpio ele cai pela sua perversidade. Nós vimos isso no versículo 5. Ele é apanhado nos seus desejos. Nós vimos isso no versículo 6. Morrendo, ele perece a sua expectativa. Nós vimos no versículo 7. Quando ele perece, há júbilo, né, no versículo 10. Ele faz obra falsa, no versículo 18. É uma abominação ao Senhor, no versículo 20. Não escapará do castigo, no versículo 21. E agora, no 23, a esperança do ímpio é criar contrariedades. Além disso, nós temos que no versículo 9, o hipócrita, que com a sua boca destrói o seu vizinho. E no verso 13, o mexeriqueiro, né, que revela o segredo dos outros. Verso 24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. Então, dos versos 24 até o 26, mostram que o justo é generoso. Então, são versículos, irmãos, chaves que abrem portas para a questão financeira. Não que o nosso foco seja o financeiro, que seja o material, mas se você colocar em prática, é possível você se tornar próspero. Você ganhará aquilo que der, mas o que retiver, você perderá. Então o que você dá, você ganha, e o que você guarda em excesso, você perde. Então Deus ele abençoa a generosidade, mas retém a bênção do ganancioso. Não significa, irmãos, que a partir do momento em que você der com generosidade, você vai ficar rico. Até porque tem outras coisas que o cristão precisa fazer, além de ser generoso. Verso 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então esse versículo reforça, né, o anterior e dá mais um acréscimo. Né?
Deus abençoa a alma generosa, né? Aquele que dá generosamente, e retribui aquele que dá com alegria. Enquanto ele rega os outros, Deus o rega também. Não só financeiramente, mas em outras áreas também. Quem dá alívio ao outro, alívio receberá. Quem sabe você que está ouvindo não quer hoje aplicar esse princípio para a sua vida. Quem dá alívio ao outro, alívio receberá. Então, generosidade, irmãos, é uma via de mão dupla, trazendo bênçãos, tanto para o doador quanto para o receptor. Verso 26. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que vende. Então, reter o trigo, né? Para que a pessoa faz isso? Para forçar a alta do preço, sem se preocupar com a necessidade do pobre em seu sustento. O homem ele tem grãos, mas ele não os envia ao mercado e certamente não dá aos necessitados. Então, irmãos, tem pessoas que preferem reter do que vender. Tem coisas que não podem ser doadas, né? Elas têm que ser vendidas. Por quê? Porque isso envolve emprego, sustentação da própria pessoa. Então, o homem que se aproveita da escassez para enriquecer, ele será amaldiçoado. Mas a bênção sobrevirá sobre aquele que ajuda os outros na adversidade. Verso 27. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Então, dos versículos 27 até o 31, mostram que o justo ele é recompensado. Aquele que busca o bem, ele obtém o favor dos outros. Mas o que busca o mal o atrai. Então busque o bem, empenhe-se por alcançá-lo e ele virá ao seu encontro. Provérbios, irmãos, às vezes ele parece repetitivo, mas esse é o objetivo de Provérbios, né? É para a ideia ficar firme na nossa mente. 28, verso 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então esse versículo aqui, ele fala sobre a insensatez de confiar nas riquezas. A segunda parte desse versículo pode às vezes ser mal interpretada, como se dissesse que a retidão sempre leva ao sucesso. Então esse versículo aqui ele quer mostrar a postura de uma pessoa em relação à riqueza. É muito bom quando Deus está abençoando a sua vida com riqueza. Deus permite que você tenha um negócio que prospera, mas você deve confiar em Deus e não nas riquezas. Verso 29. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Então, irmãos, certos atos insensatos, eles prejudicam a família, como o que dissipa os seus bens numa vida devassa. Ele herdará o vento no final. O vento é uma ilustração da futilidade e da vaidade. O homem que não serve bem a sua família, ele terminará sendo servo da casa de algum outro homem. Então ele se tornou insensato em seu próprio lar e se tornará insensato em algum outro. Exemplo disso é um filho que não honra os seus pais. Então a nossa casa deve ser a nossa prioridade, o primeiro território onde empenhamos a nossa generosidade e o nosso amor. Verso 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então a árvore da vida aqui está apontando para Cristo, né? Ganhar almas nesse contexto aqui não é só ganhar almas para salvação, e sim atrair outras pessoas e transmitir a elas sabedoria, influenciar as pessoas em favor da justiça. Isso é ser sábio. O justo, ele proporciona vida eterna ao outro, ganhando ele para Deus. Até aqui, irmãos, então nós vimos que o justo é libertado da angústia no versículo 8. Ele deseja somente o bem. No verso 23, reverdecerá como folhagem. No verso 28, o seu fruto é a árvore da vida. E aqui no verso 30, ele ganha almas. Finalmente, o verso 31, que diz: Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, irmãos, é comum nós vemos pessoas boas passando por dificuldades. E ao mesmo tempo vemos ímpios aparentarem uma boa vida. Aí a gente pergunta, onde está a justiça de Deus? Então esse versículo nos mostra, irmãos, que o ímpio ele receberá a devida retribuição. Tanto o ímpio
quanto os justos, eles colherão o que semearem. O homem justo, ele receberá recompensa por ter mantido boa a sua vida. O ímpio, ele receberá a devida retribuição pelo mal que ele praticou. Então, qual a conclusão que nós chegamos, né? No geral, irmãos, a mensagem é que a retidão, a justiça, a humildade, a generosidade e a busca pelo bem são valores fundamentais que trazem recompensas e bênçãos, enquanto a impiedade, o orgulho, a desonestidade levam à desgraça e ao castigo. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Então aqui a gente finaliza o vídeo. Caso os irmãos tenham alguma pergunta, ou mesmo queiram fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço aos irmãos que usem os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha. Caso ainda você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.